No final do século XIX, em um pequeno quadrilátero próximo ao centro da cidade, se formou o que hoje é chamado de Pequena África. Essa região foi chamada assim devido à alta concentração de negros ex-escravizados. Eles encontraram naquele lugar formas de viver e resistir. E a Pequena África, na verdade, é uma área que vai desde o porto até a Praça 11. E quando a gente fala Pequena África, também é bastante curioso, é porque tem uma mistura muito grande. Porque a Praça 11 era um local de chegada de imigrantes de todas as origens, mas, na verdade, que acabam, de alguma forma, se incorporando a essa cultura, aquelas práticas culturais. E é curioso porque no pós-abolição, de fato, a gente não tem, por parte do poder público, nenhuma medida de inserção dessa comunidade, de inserção dessas pessoas na sociedade, de fato, né? Então foi, na verdade, uma abolição, mas, de fato, você relegou essa população a uma segunda categoria. Exatamente, você libertou, né, pela assinatura do documento, mas não foi criado, não teve nenhum incentivo, nenhuma lei, nada que protegesse nem o direito à casa, nem o direito a nada, né, basicamente. Então essa população, como ela vai sobreviver, né, como ela vai encontrar o seu lugar? Uma das principais formas de se estabelecer vai ser justamente o criar comunidades de apoio, né, dentro do seu próprio grupo. Então a gente vai começar a perceber, a ver instituições que são criadas, e instituições a gente está falando aqui, mas de um jeito informal, né, porque não tinha reconhecimento do governo, não tinha reconhecimento de nenhuma instância de gestão da cidade, do estado, do país. Era uma rede de solidariedade em grande medida, né? Eu acho que nesse sentido as tias, elas fazem muito esse papel, não é isso? Exatamente. E aí as tias, elas vão ter, né, é um recorte bastante interessante, a gente está falando aqui das tias baianas, né? E o que são as tias baianas? As tias baianas são mulheres, são matriarcas que se tornam diretoras, digamos assim, de centros de ajuda mútua, centros nos quais as pessoas, né, que viessem de qualquer parte do país, e a gente vai ter aí um momento que vai vir uma galera muito grande da Bahia, né, e é um momento que a gente já entra na ideia de perseguição religiosa, mas tem umas questões interessantes sobre a forma que aconteceu essa perseguição, né, e a gente vai ver essas figuras das tias baianas, então são mulheres representantes, são mulheres que vão ser vão criar pontos de referência, né? E essas tias baianas, elas têm uma dupla função, digamos assim. Elas têm essa terminologia, né? Porque elas são ligadas tanto à questão do credo, né? Elas são líderes também religiosas e vão acabar sendo líderes de movimento civil, a gente pode falar dessa forma, né? Dessas organizações que vão ser o cerne, né, de todas as localidades que a gente tiver pelo país de ocupação e de resistência negra. E aí essas comunidades, elas acabam sendo importantes de diversas formas. Elas preservam e resgatam cultura, elas produzem cultura, né, continuam produzindo. Você vai encontrar justamente o apoio. Imagina você, né, tá nessa situação e você tem que decide vir para o Rio de Janeiro. Por exemplo, que a gente pode pensar também que esse movimento de saída de localidade do Nordeste para cá, a gente está pensando qual é a parte do Brasil, qual é o lugar que você vai ter um pouquinho mais de facilidade, ou que você acha que é possível encontrar emprego, encontrar novas funções. Vai ser o Rio de Janeiro, né? Por ser capital, essa coisa quando a gente gosta de isolar o Rio de Janeiro enquanto capital é porque vai ser um fator diferencial. Então essas tias baianas, essas líderes, né, essas matriarcas, elas vão ser contactadas pelas pessoas que estiverem chegando. Então essa troca, né, ela é responsável por muito que a gente tem hoje da cultura negra presente ainda. Essas mulheres, essas tias, essas rainhas, essas senhoras, né, tão importantes, matriarcas, né, do jongo, do samba, fundamentais, eram elas que faziam tudo acontecer, organizavam cada momento, tanto nas festividades quanto no cotidiano, no dia a dia, essa preocupação com a saúde de todos, tanto dos moradores como de quem chegava, né? Então eram realmente
grandes produtoras, essas mulheres tão fortes, né, cuidando de todos. Algumas das baianas que ficaram famosas naquele período foram as tias Persiliana, Amélia e Ciata. E mais do que um grau de parentesco, tia se referia ao posto de autoridade que elas tinham naqueles espaços. Elas vieram do recôncavo baiano e trouxeram não só as tradições das religiões afro-brasileiras, mas também do samba de roda baiano. Por aqui, se estabeleceram como verdadeiras líderes que promoviam reuniões onde o samba urbano carioca começou a tomar forma e resistir. Tantas histórias aconteceram, tem tanta coisa bonita e é muito importante a gente estar hoje em dia trazendo essas histórias para que elas se perpetuem para as novas gerações, né? Eu acho que quanto mais a gente contar, a gente puder trazer esse legado todo deixado, né, pelos nossos mais velhos, que se foram, mas que têm uma história de vida tão importante. Então, transitar e cantar por esse lugar, né? Sentir, lembrar a tia Ciata, né? As ações da tia Ciata a favor do samba, né? As histórias dela de resistência cultural, né? Tia Ciata, ela veio para cá com 22 anos, mas antes disso ela já tinha um trabalho que era feito na Bahia, que devido à perseguição religiosa que começou lá, ela saiu de lá e veio para o Rio de Janeiro. Lá ela já estava fazendo um trabalho, iniciando um trabalho com a Irmandade da Boa Morte, que fica em Cachoeiro. Quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela se encontra com outras irmãs baianas que começam todo um trabalho aqui no Rio de Janeiro de resgate da cultura, e na casa delas eram abrigadas várias pessoas. A casa da tia Ciata ficou muito conhecida devido ao contato que ela teve com o presidente da República, a cura que ela fez na perna dele de uma doença que os médicos já tinham falado que não teria cura. E, devido a isso, a casa dela recebeu uma proteção. A proteção que foi o quê? O presidente da República, como uma forma de agradecimento, apesar dela não querer nenhum presente, ele pegou e ofereceu para o esposo dela um trabalho no gabinete de chefe da polícia. Que isso daí gerou toda uma proteção na casa dela. E aí, como a casa dela tinha uma maior proteção, todas as pessoas que eram perseguidas, os capoeiras, os islâmicos também e os judeus frequentavam a casa dela e ajudaram a fazer o samba que a gente tem hoje, que foram inseridos vários instrumentos que não faziam parte da cultura negra, como o violão, até o cavaquinho. O violão, a gente tem algumas histórias, foi inserido por um cigano, o violão, e outros instrumentos que não faziam parte da cultura que foram entrando e que formou o samba que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Nascido nesses espaços providos pelas tias baianas, o samba logo encarna como uma das manifestações mais potentes de liberdade e representatividade do povo preto. A força, a segurança nesses espaços, nessas comunidades, né, se dava muito da união dessas famílias, né, um pelo outro. Reuniões e festas, sempre muitas festas, que na verdade essas festas era um grande movimento negro de resistência, né, contra a violência, né, de uma maneira geral. E a união dessas famílias que fazia realmente essa força, né, que proporcionava essa segurança a pessoas de todas as gerações dessas famílias, né, crianças, jovens, adultos, os mais velhos, orientando com toda a sabedoria os mais novos. Então, eu acho que essa era a grande força, né? A união dessas famílias negras tão importantes das comunidades.